Talentos na Tempo, com Disraeli Ponte. Toda quinta, 14h, aqui na Tempo FM. Estamos começando mais uma edição do Talentos na Tempo, com a condução do meu amigo Disraeli Ponte, com muita informação, música de qualidade e sempre trazendo um convidado especial. Muito boa tarde, Disraeli, bem-vindo. Boa tarde, Leandro Duarte, boa tarde, amigos da FM Tempo. É um prazer novamente estarmos aqui nessa tarde, como costumeiramente às quintas-feiras, de 2 às 3, sempre trazendo uma personalidade aqui do Ceará. E hoje tenho a honra e o prazer de conversar com o Dr. Otacílio Borges. Dr. Otacílio, boa tarde. Boa tarde, Israel. É um prazer estar aqui contigo. Vamos lá, Dr. Otacílio, vamos começar conhecer um pouco a sua vida, se o senhor permitir a gente explorar um pouco isso. Sim. Dr. Otacílio, tu começou... Seu pai é daqui de Fortaleza, seu pai e sua mãe de Fortaleza, né? Minha mãe de Fortaleza, somos todos de Fortaleza. Aí ele começou, o seu Otacílio era conhecido como Bigode, né? Bigode. E ele era comerciante. Afinal, papai era corretor, né? Uhum. Corretor de negócios. Fazia tudo. Quem é, fazia. Vendia Mas ele qualquer teve coisa. Uma representação muito interessante, que foi a representação dos rums. O papai trabalhou um tempo nos Irmãos Pombos Limitada. Uhum. E os Irmãos Pombos representavam o rumerino. Uhum. Então, o papai, quando lançaram o rum Montila, o papai experimentou o rum e viu que esse rum iria desbancar o Montila. Uhum. Aí falou para os Irmãos Pombo, olha, estão lançando rum aí para acabar com a gente. Uhum. Aí os Irmãos Pombos acertaram com o papai constituía uma empresa e tentar pegar a representação do rum Montila, né? E pegou, né? Pegou. A papai pegou essa representação. Papai era o grande vendedor de rum, né? Uhum. Passou a trabalhar com o rum Montila, lançar o rum Montila. Ao final de contas, estava só o rum Montila e o merino acabou-se mesmo, né? Seu pai, então, ele pegava a representação era de Belém até Fortaleza. Representou o Montila, os Irmãos Pombos, de Belém a Fortaleza. De Manaus a Fortaleza. De Manaus a Salvador. Manaus, o norte e o nordeste todo. E aí, nessa família de 7 filhos, o senhor é o mais velho? Não, eu sou o segundo, mais velho é o Maurício. Aí, como foi o início da sua vida de estudante? Como é que o senhor começou a estudar onde? Como foi? Foi muito difícil, né, Israel? Muito difícil, com a dificuldade de todo mundo. Nós éramos paupérrimos, né? E então, com 7 irmãos Família grande, né? Família muito grande. Então, a gente lutava com muita dificuldade. Eu fiz meu primário no Grupo Escolar Fênix Caxeiral, extinto, e depois, então, entrei no Liceu do Ceará. Entrei no Liceu do Ceará em 1953. Né? Eu fiz exame de admissão, fui aprovado e estudei no Liceu até 59. Né? Então, mas fez até o terceiro científico no liceu? Primeira série, eu desconheço uma escola pública. Sempre foi na escola privada? Eu desconheço a escola privada. Sempre escola pública. E de lá, então, eu fiz... eu tinha vontade de fazer... Eu não fiz exame para a escola preparatória porque não tinha altura. Eu tinha 1,46 m quando terminei o ginasial. Mensurava a altura para poder entrar na escola? Tem 1,60 m na escola preparatória, escola preparatória de cadetes. Então, foi uma frustração minha, porque da minha turma da 4ª série, o único que não fez exame para preparatória fui eu. Por conta da altura. Da altura, né? E aí eu fui fazer engenharia. Aí, quando você saiu do liceu, já fez a vestibular para engenharia? Porque naquela época, se eu não me engano, a engenharia era 19, 20 vagas. Que eu andei pesquisando. No meu tempo já tinham 50 vagas, mas nunca eram aprovados 50, eram aprovados 30 e poucos. A minha turma foram aprovados 32. Aí tinha repescagem, chamava o vagas ou não chamava? Eu estou dizendo que primeira e segunda época fomos 32, né? Então, tinha uma turma que só aprovou 24, as primeiras turmas. A escola toda tinha, quando eu entrei na escola em 61. Então, a escola toda não tinha 200 alunos.
toda a escola. A Do UFC, primeiro na ao época- quinto ano, na UFC. Aham. Né? Mas tinha uma coisa fantástica, que eu tentei recuperar isso, mas foi impossível, que era o Código de Honra. O senhor eu estava conversando com o senhor agora, o senhor foi presidente do Código de Honra durante 2 vezes. 2 vezes. Foi inédito isso, porque nenhum aluno conseguia ser. Era proibido um aluno repetir isso. Mas eu fiz abrir a exceção e eu fui 2 vezes presidente de honra. O professor dava a prova para a gente e ia embora. E nós nos fiscalizávamos. Né? E nessa época, durante a faculdade, você trabalhava com alguma coisa ou era só estudante? Não, eu dava aula, né? Comecei dando aula de porta em porta, né? Não dava aula em colégio, nem coisa nenhuma, eu saía de porta em porta dando aula. E então, depois eu ingressei, meu primeiro emprego foi no DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, extinto pelo Collor. E uma hora, né? Que o DNS fez grandes obras aqui no Ceará. Lá o senhor começou já como engenheiro ou não? Não. Eu comecei como topógrafo, depois passei a mestre de obra, só depois é que passei para o quadro de engenharia. Quando eu me formei, eu passei para o quadro de engenharia. Mas naquela época já tinha carteira assinada ou não tinha? Já. Minha carteira é assinada como mestre de obra e como sua primeira topógrafo. vez, sua primeira emprego formalizado na época como estagiário foi como mestre de obra? Mestre de obra. E no DNOS era fantástico, porque nós fizemos muitas obras. Eu me lembro que no 4º ano de engenharia, eu me arrisquei, eu só fiz barragem no 5º ano. Eu me arrisquei a modificar o projeto de uma barragem aqui no Ceará. Olha aí. A barragem Engenheiro Rivaldo de Carvalho, que fica ali no município de Acopiara, né? Como essa mudança, como é que foi essa aí? Deixa eu entender. Não, aí essa mudança foi estrutural. mudança no sangrador, a barragem feita pelo DNOS, toda em concreto. E o sangradouro também. Aí então eu subi o sangradouro, tinha na época o perfil Kriga, eu usei esse perfil Kriga já tinha alguma intimidade com o perfil Kriga, e no DNOS era isso, a gente fazia grandes projetos no DNOS, trabalhando como estagiário. Na época, quem era que coordenava o DNOS, você lembra? José Aldir Alexandre. Aldir? Né? José Aldir Alexandre, o rapaz de Iguatu, muito competente, que eu devo muita coisa ao doutor Aldir, né? E o Aldir, então, ele no DNOS foi extremamente feliz, fez muitas obras, e nós projetávamos galerias, grandes galerias, canais. Nós fizemos um canal, o canal do Rio Cocó, ligando, retificando o Rio Cocó, da ponte da BR-116 até a margem. Aquilo é um canal com 40 metros de boca, tá certo? Ali é um canal. Foi feito um canal, o DNOS, a retificação, o Rio Cocó era em zigue-zague. Então nós fizemos a retificação do Rio Cocó, e eu trabalhei muito nesse projeto de retificação. Nessa época o senhor já era casado? Ou já era casado? Quando começou a trabalhar no DNOS? Já. Já era casado? Já. O senhor era formado, então? Não, era eu formado, casei estudante. Você casou estudante de engenharia? Eu me formar depois. Aí, dos seus filhos, tem um casal, né? Um casal, tem o Marcos e a Liliana. Os dois são engenheiros. Os dois ambos engenheiros. E aí, quando o senhor começou a trabalhar no DNOS, foi já saindo da engenharia ou já era engenheiro formado? Era essa que eu estava, essa dúvida. Não, eu estava saindo, eu trabalhei no DNOS como estagiário, saindo da engenharia, no 4º e 5º ano do DNOS, e trabalhei como engenheiro depois que me formei 2 anos. 2 anos ainda. Bom, nós vamos parar. Isso aí você já tinha mais ou menos acredito eu que uns 25 anos. Eu saí Quando no mais ou menos DNOS, o DNOS entrei em 65, eu tinha 20 anos, né, quando eu entrei no DNOS. O senhor formou com quantos anos? Formei com 23. 23 anos.
E diz a ele, já temos participação de ouvintes. Vamos Bora, ouvir? pode ouvir. Caro Otacílio, quero expressar minha admiração pela sua vida dedicada à engenharia e pelos legados que deixou. A sua integridade, paixão e generosidade inspiraram a todos ao seu redor. Parabéns pela incrível trajetória e pelos projetos bem-sucedidos. Que cada novo dia seja repleto de realizações e alegrias. Com estima, de Joaquim Caracas. Eita! O homem que fez uma declaração. Caracas é generoso. O senhor conhece bem o Caracas, né? Conheço bem. Gente muito boa, doutor Otacílio. Um abraço, aproveitar, já que ele está ouvindo a gente, mandar um abraço para ele e abrir o programa para ele fazer uma outra entrevista com ele também, que foi muito boa dele. Viu? Caracas, muito obrigado, você é muito generoso. Vamos lá, doutor Otacílio, nós paramos que você com 23 anos de idade, já se formando, né? Já formado. Já né? formado e trabalhando já ainda no DNOS. E já exercendo a atividade, já construindo, já modificando a estrutura da barragem lá do Engenheiro Rivaldo de Carvalho. Já mudou a estrutura do Riacho do Cocó. Isso. Né? E aí você teve um outro passo, né? Que aí, quando saiu do DNOS, você iniciou na iniciativa privada? Eu queria só ressaltar, no DNOS nós temos uma obra importante que foi a adutora do Acarape. É verdade. A adutora feita pelo DNOS, com recurso do DNOS, e nós só fiscalizávamos. A SAGEC é quem fez, não era a CAGES, era a SAGEC, né? É quem fez a adutora do Acarape. Essa adutora tinha uma adutora de ferro fundido em 550 milímetros, com 2 linhas, e nós substituímos todas por uma adutora de aço, todas fabricadas aqui no Ceará. Essa adutora de 800 milímetros, né? E abasteceu Fortaleza durante muito tempo. É verdade. Muito tempo. Aí, me diga uma coisa, como foi que o senhor conheceu o Lauro, que era engenheiro, que você está começando a brigar da vida do DNOS, ainda de órgão público para privado? Foi o Lauro que lhe levou? O Lauro, eu estagiava com ele no escritório dele, eu trabalhava no DNOS de tarde, e à noite eu trabalhava no escritório de projetos dele. Eu trabalhava em projetos. Fizemos o projeto de esgotamento sanitário, o primeiro projeto de esgotamento sanitário de Sobral. Olha aí, rapaz. O esgoto de águas pluviais de Sobral, isso aí tudo foi feito a rigor pelo escritório do Dr. Lauro José Vinhar Lopes. E eu, com minha participação, eu tive uma participação ativa nesse projeto. Pronto, mas depois, quando você abandonou de vez o DNOS, ficou só, o nome da empresa, se não me engano, é Sanec, né? Aí Sanec. o Dr. Lauro, então, assumiu a SUMOV, a Superintendência Municipal de Obras e Viação, e me convidou para... A SUMOV era a prefeitura, né? Prefeitura, Superintendência Municipal de Obras e Viação. Então ele não ia ter mais tempo. A Sanec tinha obra no Piauí, tinha obra no Rio Grande do Norte, em Paulo Afonso, mas obras pequenas, né? Era um sistema de abastecimento d'água, e eu assumi essas obras. Aí ele me convidou para ir trabalhar com ele, eu topei no ato. Depois, então, ele me perguntou quanto é que você ganhava. Que eu disse... Quando você ganhava no DNOS. Ele disse, é muito dinheiro. Eu não posso te pagar mais do que isso. Não, tá bom, eu estou satisfeito com isso. Né? Que no DNOS se ganhava relativamente bem, né? O funcionário público realmente era bem remunerado. Né? Foi quantos anos que você ficou trabalhando com o Dr. Lauro? Dr. Lauro, eu trabalhei de 68 a 72, trabalhei 4 anos com o Dr. Porque depois vem a fusão. Aí houve a fusão com a Masta em Cosa, né? Da Sanec, Cibel, uma série de empresas que se fundiram. A Masta é do Valdeari, né? A Masta Valdeari é em Cosa do Elan de Paula, irmão do Chicanísio. Isso, né? certo. O Elan de Paula é uma cabeça extraordinária, né? Ali, grandes talentos para essa empresa, com essa fusão. O Valdeari também muito competente, muito capaz, né? E o doutor Lau dispensa qualquer adjetivo. Com certeza. Né? E aí o senhor foi morar em Brasília?
Aí lhe chamaram para morar em Brasília. Eu trabalhei, aí me chamaram para ir trabalhar em Brasília. Eu gerenciei a masta em Brasília, eu cheguei a fazer em Brasília 600 casas populares e fiz 5 prédios no Cruzeiro Novo. As casas lá no Guará. Isso já com a Master? Já com a Master. Fiz essas casas. Da fusão da Cianec com uma, como é que ficou o Lauro? Ele ficou junto? Ficou junto. Mas aqui em Fortaleza? Ficou aqui. O Lauro é o supervisor de todas as obras da Cianec. Da Master em Costa. Da Master, né? E aí, lá em Brasília... Ficou morando lá uns 3 anos? Não, Brasília só fiquei 1 ano e pouco. 1 ano e pouco? Aí terminamos a obra e eu fiquei em Dócio. E o Elane de Paula disse, rapaz, eu já vi que tu é do mato. Você quer ir para Sobradinho? Eu quero ir para Sobradinho. Ali foi um desafio grande também, né? Sobradinho foi um desafio grande. Aí eu fui o primeiro engenheiro a chegar em Sobradinho. Eu e um engenheiro chamado Leônidas Guimarães. Leônidas, não é Leônidas Guimarães, Leônidas alguma coisa. Eu e Leônidas fomos os 2 primeiros engenheiros a chegar em Sobradinho para desmatar. O nosso acampamento, para você ter ideia, tinha 600 metros por 250. E qual era o objetivo real? Fazer o acampamento da barragem. Só o acampamento? Só a cidade. Uma cidade. Nós construímos uma cidade para 13 mil pessoas. 13 mil pessoas para construir o acampamento, para depois começar a construir a barragem. O acampamento, né? E a Master ficou encarregada da construção o acampamento essa cidade era chamada acampamento de Sobradinho, mas aí tinha 200 e tantas casas de técnico de nível superior com quase 300 metros de área. Isso aí era do governo federal, né? Governo federal. Né? Vinculado a que órgão? Você lembra quem era o presidente na época? Era a Chesf, eu não me lembro quem presidia a Chesf. Eu sei que tinha reuniões grandes lá em Sobradinho. E eu gerenciei a Master lá em Sobradinho. Era o consórcio Master EIT, encarregado das obras de estrada, e nós íamos fazer as obras técnicas, todo o acampamento da cidade, né? Íamos construir a cidade. O acampamento que a gente fala é a cidade, construir a cidade. E depois, Sobradinho hoje virou cidade. Uma cidade grande até. Né? Essa Master em Cosa fez grandes obras mesmo. E lá em Sobradinho você ficou quantos anos? Não, fiquei 1 ano só, aí ganhamos uma obra aqui, aí me trouxeram para cá. De novo para Fortaleza. Terminei vindo para Fortaleza. E nisso a família morando em Fortaleza. Você ia... Não, eles foram em Brasília, mas passaram só 6 meses comigo em Brasília. E lá no Sobradinho não foram, porque Bahia é complicado demais. Não, nesse não tinha nada, A gente andava todo dia 50 quilômetros para ir, 50 para voltar. Para ir trabalhar? Para ir trabalhar. Porque era no meio dos matos, né? Né? Depois é que nós construímos as nossas casas. Né? Pois, doutor Tarcísio, vamos dar uma paradinha de novo. 15 minutos passa ligeiro demais. Vamos ter que dar uma paradinha novamente. E aí agora vamos só nos situarmos. Você está no Sobradinho, já está mais ou menos com uns 35 anos, mais ou menos 30, 35 anos. Não. Eu vim de Sobradinho em 75. 75, é 30 anos. Mais ou menos, não era não? 75. Eu me formei em 66. Né? Eu estava com 75, eu estava com 30 anos. 30 anos de idade. A média que eu estava imaginando, 30, 35 anos dessa vida aí. Pois é, doutor Tarcísio. Quando você voltou, então, você saiu do Sobradinho, voltou para Fortaleza. Voltou para continuar trabalhando na Master? Na Master. E logo depois eu saí. Da Master. Foi quando eu resolvi sair. Eu, Parente e o Bernardo, era um colega nosso, que o Parente trabalhava na Master também. Saímos e fundamos a Construtora Atlântida Limitada. Né? Foi a primeira Atlântida, né? A APB só vem depois, a APB Construções? A APB veio depois, a Atlanta veio em 74, 73. Com quem era que o senhor falou aí que eu não gravei? Com o Zé Parente, Zé Frota, Parente e Paula Pessoa, de Sobral, e o Bernardo Aires Correia Lima, esse era piauiense.
Eu formei a construtora Atlântida com eles. Se eu não me engano, você, quando saiu de lá, você ainda conseguiu algumas obras em Belém, não foi? A Master conseguiu algumas. Você ia bastante para Belém, para Manaus. Não sei se foi na Master ou já foi na Atlântida. Não, foi na Sanec. Na Sanec, que a Sanec era em Manaus. Era Manaus, a Sanec tinha com a construtora Berma umas obras do esgotamento sanitário da Suframa, do Distrito Industrial da Zona Franca. De Manaus. Então, eu ia fazer a supervisão dessas obras. Sim, aí, doutor Tarcísio, quando você botou a sua empresa, aí você começa a enveredar para um caminho mais inovador, que é você ser dono do seu próprio negócio. Isso. Teve muitas dificuldades? Muita dificuldade, porque você começar do zero não é fácil. Nós começamos do zero mesmo, né? Aí eu me lembro que a primeira obra que nós pegamos foi um ramalzinho da Cagesse, né? Ramalzinho de esgoto da Cagesse. Aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza. Um ramalzinho de 200 metros. Isso aí é a primeira obra. Aí pegamos muitas obras, reforminha do Banco do Nordeste com Zé Alfredo e começamos, né? Teve uma passagem do senhor também para o Sobral, né? Você também fez um saneamento de Sobral? Nós fizemos esgotamento sanitário do Sobral, o projeto de esgotamento sanitário. Isso na fizemos uma galeria em Sobral, esse no DNOS, galeria do Riacho do Pecado. Nós fizemos em Sobral, fizemos a galeria desse canal. E a Atlântida, no meio da toda dificuldade, você começando essas obras pequenas e se virando já, mas não tinha noção nem ideia de voltar para o mundo ser empregado de novo, queria continuar, quis continuar como empresário, embora com todas as dificuldades, né, que nós enfrentamos, muitas dificuldades. Aí no final o parente já saiu, porque ele recebeu o convite para assumir uma grande obra da Marquise e foi assumir, e o Bernardo tinha saído por razões que ele era do DNOS, por razões outras, saiu e eu fiquei só. Ficou sozinho na empresa, na Atlântida. E como foi que veio a criação da PB Construções? A PB, eu tinha um sócio eu tinha um funcionário que era o Miguel Belisário. Então eu falei com o Miguel que nós devemos criar uma empresa para ficar de apoio à Atlântida. Então criamos essa empresa, isso já anos depois da Atlântida criada. A Atlântida já tinha quase que 8 anos quando nós criamos a PB. Hoje quem está à frente de tudo é o Marcos e a Lia. Marcos e a Liliana, com o Igor também. O seu neto, né? Meu neto é engenheiro, ele e o Marcos que ficam realmente à frente. A Liliana é engenheira, mas ela fica na parte financeira. Né? Doutor Tarcísio, quando foi dentro desse mundo privado, e aí você vai na iniciativa como no meio desse povo da engenharia, no meio do mundo empresarial, já sendo diretor de uma empresa, surgiu para o senhor a oportunidade de ser presidente do CREA. Como foi isso? Nasceu como? Isso já foi no ano de 2000, né? Eu era conselheiro do CREA, fui conselheiro do CREA durante 20 anos quase, e isso a convite do Zé Alfredo, então presidente do Sindicato dos Engenheiros, que diz que surgiu uma vaga e o sindicato é quem indicava. Então ele me indicou, eu fui ser conselheiro do CREA e lá no CREA fizemos um bom trabalho. E você foi primeiro porque você foi conselheiro, depois ser presidente? Foi, aí todo mundo me incentivando para me ser presidente, eu nunca quis, até que em 2000, aí eu digo, não aguentei as pressões, aí resolvi me candidatar. Venci a eleição, aí não queria me candidatar à reeleição. Que foi o segundo ano de reeleição. Aí então eu não queria, eu queria que meu candidato era um engenheiro agrônomo, né? Eu queria que o meu sucessor fosse um engenheiro agrônomo, mas aí então forçaram a barra e eu tive que continuar. Certo, aí depois você passou praticamente, pelo que eu estou tentando calcular aqui, mas se eu estiver enganado, diga aproximadamente uns 20 anos à frente da Atlântida.
até que saiu de novo, que quando você pediu afastamento depois, né? Eu pedi afastamento quando o Cid me convidou para ser secretário adjunto de infraestrutura. Então, eu resolvi sair da Atlântida e da PB, sair das duas. Das duas. Isso aí faz quando foi que o Cid lhe chamou para Em 2000. Em 2000, 20 anos. Não, 2000 eu assumi o DNOS. 2014. Quando é que o Cid assumiu? Nós estamos em 2024, né? 2023, né? 24 batendo aí. Eu acho que ele assumiu, tá com uns 10 anos. Não. Tá, porque já tem 8 Camilo foi 8, e o Cid assumiu 8. 16 anos. 16 anos. 17 anos por aí. Né? Aí o senhor saiu da PB, não, da PB já existia, né? Já existia. E aí o Cid lhe convidou... Aí a Atlântida já estava mais ou menos parada. Aí praticamente não fazia mais nada com a Atlântida. Era só a PB que ganhou espaço. Aí o senhor enveredou para novamente outra guinada na vida, porque volta para o setor público. Eu tive no DNOS muito tempo, né? E então tive que voltar para o setor público e foi gratificante. Trabalhei com pessoas fantásticas. Eu passei a ter uma ideia diferente do serviço público que eu tinha. Eu tinha uma ideia muito ruim do serviço público. Mudei essa ideia. O serviço público é realmente magnífico. Evidentemente que tem as pessoas ruins, tem em todo canto, né? E depois eu consegui, nós conseguimos na CEINFRA, juntamente com o Adail Fontinelli, que é meu grande amigo. Queria mandar um abraço para ele, gente finíssima, gosto muito dele. Então, com o doutor Adail, nós fizemos uma parceria muito boa, né? O Adail cuidava muito da parte dos relacionamentos, de tudo, e as obras praticamente comigo. Aí o senhor ficou os 8 anos do mandato do Cid? Fiquei 4, os 8 anos do mandato do Cid. E como secretário adjunto de infraestrutura? Sim, ou mudou? Como secretário adjunto de infraestrutura, né? Lá nós não mudamos nada, ficou todo mundo. Dentro desse cabedal de obras, que deve ter sido muitas obras, né? Deve ter acontecido várias obras. Qual que mais lhe chama a atenção? Que você pondera aí? Uma obra simples, mas marcante na história da CEINFRA e que as pessoas enalteceram muito isso aí na época, e eu não tinha dimensão da grandeza dessa obra, foi o rebaixamento da estação da Parangaba, a estação de trem. A estação antiga de trem de Parangaba estava lá, já desativada, se usava tudo, e o Metrofor vinha com as duas linhas elevadas, e parou na subestação. E com essa parada na subestação aí ficou tentando. Aí, quando requeriu a licença da Luiziane, já teve a briga da Luiziane com o Cid. Então, a Luiziane embargou e tombou o prédio da prefeitura, a estação da Parangaba. A estação da Parangaba. Então, levamos 1000 ideias para ela e ela não topava de jeito nenhum. Uma das ideias fantásticas que o arquiteto Campelo, de saudosa memória, lá de Sobral, pessoa maravilhosa, né? Também. Que o Campelo projetou uma estação belíssima, uma réplica da estação, construída em outro espaço, tudo direitinho, todo em acrílico, com telhado original, com tudo. Mas ela não topou, aí topava, aí tinha o afastamento da estação, que a Camargo Corrêa e a empresa encarregada do metrô, a Queiroz Galvão, se propuseram a fazer a um preço caríssimo, né? Então eu tive a ideia de rebaixar, de enterrar a estação. Aí eu perguntei se a Luiziane topava. Ela topa. Eu nunca vi isso. Depois eu vou enterrar a estação. E deu certo? Deu certo. Está lá a estação bonitinha,
Olha aí. Arrancamos uma telha, nem parede, nem coisa nenhuma. Está lá do jeito que ela estava. Só demolimos o piso. Porque o piso também, eu disse para ela, até brincando com ela, Luiziane, aí vai ser o primeiro prédio com piso em paviflex tombado no mundo. Porque o piso era paviflex, coisa moderna, paviflex, né, da época. Dizaeli, temos mais participações chegando aqui pelo nosso WhatsApp. O doutor Marley da Unimed está mandando um grande abraço para o doutor Otacílio e para você também, Dizaeli. Doutor Marden. Isso. Isso. Gente muito boa, gente finíssima, gosto muito dele. E temos uma pergunta aqui da nossa ouvinte Michele Menezes também. Boa tarde, doutor Otacílio Borges. Eu quero saber qual foi a obra mais prazerosa que o senhor já fez na vida. E aí, agora é o desafio do ouvinte, tem que responder. Bom, rapaz, nós fizemos grandes obras, né? Mas uma obra que marcou muito na minha trajetória, eu acho que foi um canal que nós fizemos em Monteiro, na cidade de Monteiro, na Paraíba, pelas dificuldades. Monteiro é Paraíba? Monteiro é Paraíba. É fronteira da Paraíba com Pernambuco. Isso, eu sei. Né? Isso. Então nós fizemos um canal e no meu tempo da SANEC fizemos esse canal e prazer meu e satisfação minha, agora nós fomos fazer uma obra lá em Arco Verde, naquela região, a adutora do Agreste, e fui visitar o canal. Está perfeito. Da mesma maneira o canal, eu fiquei muito feliz, porque isso nós fizemos essa obra em 71. Né? E aí ainda tá bem O conservado. canal está bem conservado, funcionando maravilhosamente bem. Não é uma grande obra, mas para mim marcou muito. Foi uma grande, pelas dificuldades, porque na época lá não se precisava de pedreira, não tinha pedreira. Eu levei 40 homens daqui da Itaitinga para lá, para quebrar pedra na mão, para fazer. E foi uma odisseia essa obra. Doutor Otacílio Borges, me diga uma coisa. Durante o seu convívio como presidente do CREA, o senhor abraçou uma causa muito importante, que foi a transposição do Rio São Francisco. Sim. Como foi esse grande trabalho? Porque foi realmente uma coisa... Essa obra nós abraçamos juntamente com o engenheiro Cássio, né? Cássio Borges, não é meu parente, mas é Cássio Borges, faleceu há pouco, né? E o senador Inácio Arruda, né? Então nós fizemos muitas palestras, fizemos isso, aí eu quase que vou lixado, né? Em Alagoas, mas fizemos grande movimento disso, fizemos palestra em Brasília, fizemos um carnaval disso. Fizemos um evento aqui na Praça do Ferreira, muito bom, muito bonito. O dia todo, um palanque armado lá na praça, aí tinha até embolador, levamos para lá. Foi muito interessante essa participação lá na Praça do Ferreira. Agora, por curiosidade de um leigo aqui, que não sou engenheiro, mas tenho curiosidade. Uma das coisas que era contra o projeto era a diminuição do nível do Rio São Francisco. É procedente? Isso é irrisório, isso não vale coisa nenhuma. Se precisava, se pretende tirar no máximo, nas grandes cheias, 100 metros cúbicos por segundo. Nas grandes cheias, o rio joga no mar 1.800 metros cúbicos por segundo. Que se perde. Isso é irrisório. Isso é o argumento de quem não tem argumento. E tinha algum outro argumento preponderante ou era mais o único nenhum. Que tinha era esse? Era somente esse. Hoje atualmente... Eu acho que se não fosse a valentia e a garra do então ministro Ciro Gomes, isso não teria ocorrido. Isso aí é uma coisa que deve-se a ele, né? Esse início da obra, essa demarcação da força da vontade. O início da obra. Tive lá várias vezes visitando a obra fantástica. Obra magnífica. Eu acho que aquilo é de enaltecer a qualquer brasileiro. Coisa interessante. Bom, estamos chegando ao fim. E agora aqui na sua mensagem, mas antes eu quero ler uma mensagem que eu recebi hoje,
e eu esteve hoje visitando o Marcos, lá da distribuidora Donizete, e ele mandou uma mensagem para mim de uma frase que ele passou e que eu achei fantástico, que eu vou lhe pedir para reproduzir aqui, se você me permitir. Ele bota assim, ó: desapegar não significa que não se deve possuir nada, mas sim que nada deva possuir você. Meu amigo Marcos, a frase realmente é bonita, acho que foi criada hoje. Eu estive lá com ele hoje de manhã, ele tinha acabado de criar essa frase. Achei fantástico. Então, doutor Otacílio, eu quero que o senhor agora, falta 2 minutos para a gente encerrar nosso programa, eu queria que você mandasse uma mensagem para os nossos ouvintes, nesse momento que a gente está, que é um momento mais festivo, o coração se abre mais nessa época de dezembro, a gente fica mais susceptível a receber as ideias boas, e essa sua trajetória é linda, é fantástica. Você vê que você começou na engenharia, na sua vida pessoal, lá de baixo mesmo, trabalhando, lutando, sendo professor de manhã, de tarde, de noite, veio de uma família humilde e mesmo assim cresceu, se desenvolveu. Qual é a mensagem de tudo isso que você viveu até chegar nesse momento? Qual é a mensagem que você manda para os nossos ouvintes? Eu quero desejar a todos os ouvintes um Feliz Natal, um ano novo de muitas venturas, muito sucesso, e que esse nosso Brasil tem tudo para ser uma grande nação. O que precisa é a gente botar as coisas nos cantos. Uhum. Eu acho que feito isso, rapaz, tudo... Rapaz, aqui tem tudo de Israel. Tem tudo. Esse Brasil não falta nada. Se você quer minério, tem minério. Se você quer petróleo, tem petróleo. Então, cada vez se descobre novas fronteiras. E agora esse boom da agricultura, isso é uma fantástica. Você vê, outra que eu estava vendo aqui nessa sua mensagem, o período da seca que nós enfrentamos há 30, 40 anos atrás, hoje o impacto não seria o mesmo daquela época, porque a gente hoje conseguiu muita evolução. A dessalinização da água, que daqui a pouco é um processo que daqui a 10, 15 anos isso aí já está evidente, né? Uhum. Como energia solar nem se pensava, e hoje está concretizado. Isso. Então é isso. O Caracas, na última vez que ele esteve aqui comigo, ele disse o seguinte: pessoal, o Brasil está condenado a dar certo. Está condenado. Pode vir político, pode vir o que vier, mas o Brasil está condenado. É muita gente boa. Muita gente boa, muito talento, muita gente. Você vê o Ceará exportando talentos aí. A quantidade de garotos aprovados no ITA. Até tinha que abrir uma sucursal aqui. Pois é, em boa hora, né? Já devia ter sido aberto. Porque... É verdade, doutor Otacílio, fico muito feliz de coração de você ter vindo, ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. Eu acredito que todos os nossos ouvintes também ficaram prazerosos, e parabéns pela sua história de vida, me emocionou muito, é realmente um talento, tá dentro do senhor, nato, e que essa sua trajetória inspire outros jovens a não baixar a cabeça e enfrentar as coisas, começando uma empresa com dificuldade ou não, mas não desistiu, foi para frente e fez hoje a PB, que hoje é uma das grandes construtoras do Ceará. Parabéns pela sua família, gosto muito do Marcos, da Liliane, gosto muito da sua família, parabéns por tudo, você é uma pessoa fantástica. Obrigado, Israel. Valeu, Leandro. Para você, obrigado, Leandro. A gente volta na próxima quinta-feira, sempre às 2 horas e sempre com um convidado aqui no Talentos na Tempo. Obrigado, pessoal, até quinta. Prazer enorme estar com você mais uma vez, Dizaeli, e muito obrigado aí pela entrevista, doutor Otacílio. Seja sempre muito bem-vindo e parabéns aí pela sua trajetória. A gente volta na próxima quinta, 2 da tarde, aqui na Tempo FM.